Pronto, já pode? Pode. Olá, meu nome é Sônia, eu trabalho no Centro Universitário São Camilo há aproximadamente 28 anos, mas eu tive outros percursos antes de ficar exatamente aqui. A minha primeira formação é professora primária, isso é muito antigo, tá? Então, na realidade, logo que eu me formei no magistério, eu já comecei a lecionar. Lecionei em escolas mais carentes, que era o que eu realmente queria, e tive ali um crescimento muito grande, trabalhando com a comunidade. Não trabalhávamos somente com as crianças, e sim com a comunidade de lá. Durante muito tempo dei aula na educação infantil, também fiz especialização em educação infantil e comecei no ensino fundamental. Depois dei aula também no ensino médio. Quando eu estava fazendo a minha primeira graduação de Ciências Sociais, na realidade eu já dava aula há bastante tempo para as crianças menores, e aí eu comecei a dar aula para cursinho também. O meu sonho era dar aula para todas as faixas etárias. Comecei a perceber muitas dificuldades de aprendizagem. Foi aí que eu fiz a minha primeira pós em psicopedagogia clínica. Mesmo assim, eu percebi a necessidade de outras formações. É quando eu fiz história e quando eu fiz também estudos sociais, porque eu trabalhava com os alunos dessa área de ciências sociais. Dentro desse processo, percebi uma outra questão. Além da psicopedagogia clínica, havia necessidade de outras especializações, como psicomotricidade e psicolinguística. Num determinado momento, quando eu já tinha todas essas formações, eu vim para o Centro Universitário São Camilo. E imaginei que tudo isso era o suficiente para eu dar aula na faculdade, que agora era a minha próxima etapa. Entretanto, eu precisava de um mestrado. Foi aí que eu fui fazer o mestrado em comunicação. Nesse período, durante 10 anos, eu dei aula aqui e dei aula na cidade de Mauá também, na faculdade FAMA. Num determinado momento, eu fiz a escolha de ficar somente aqui na São Camilo e também era consultora. Trabalhei muito em treinamento e recursos humanos. Depois, fui diminuindo e ficando especificamente na São Camilo. Na São Camilo, eu dou aula nos cursos de fisioterapia com psicomotricidade, dou aula na nutrição com comportamento alimentar e nos demais cursos em trilha eu dou aula de multiculturalismo. Trabalhei também no todo esse processo que a gente tem de acompanhamento do aluno, que é o NAP, trabalho no comitê de ética da faculdade e também trabalho com a questão cultural que nós estamos dentro da extensão. Esse é meu trabalho. Sou muito feliz dentro do Centro Universitário São Camilo e pretendo completar meus 30 anos aqui. Sim, na realidade, o doutorado ele já começou há um tempo, ele já tinha começado, e eu tive que parar porque eu estava trabalhando em ambulatório a minha pesquisa. E o ambulatório, ele exige um tempo grande de pesquisa, mas eu acabei me envolvendo em outros projetos e eu não conseguia o número de horas que eu precisava estar com as pessoas em ambulatório, porque como eu falei para vocês, como eu fiz psicomotricidade, todo o meu trabalho estava voltado para a imagem esquema corporal de pessoas com pós-pólio. Então, dentro desse processo, o ambulatório, eu acabei escolhendo parar, né? E comecei comecei numa outra universidade, o doutorado, mas não fui feliz nessa outra universidade. Lá realmente seria mais fácil em termos de tempo, mas não fui feliz e infelizmente me senti discriminada pela minha idade. Então, realmente, eu retorno às minhas origens porque eu me senti discriminada. Sou uma pessoa que fala muito, que gosta muito de participar, muito comunicativa.
E acabei tendo uma experiência muito grande, porque eu não comentei com vocês, mas durante todo o período que eu trabalhei em diretoria de ensino no Estado, eu participei de muitos projetos e tive a oportunidade de fazer muitos cursos fora do Brasil, relacionado à educação. Então, eu participei de toda a mudança do processo de história também, de qual seria o conteúdo. E com essa oportunidade e trabalhando dentro do Estado e coordenando grupos, durante 10 anos eu fui coordenadora pedagógica de uma DRE. O que é uma DRE? É uma Diretoria Regional de Ensino. E eu trabalhava exatamente com a questão de alfabetização. Então, durante esse processo, nós temos nomes como Emília Ferreiro, como Thelma Vaz, Paulo Freire. Então, o que acontecia? Nós tínhamos oportunidade de cursos de capacitação, como era chamado. Então, na realidade, isso que se discute hoje tem uma história muito grande. E como nós vivemos nesse momento e que toda essa transformação na educação acontece, eu tenho uma experiência como outros que vivenciaram isso comigo. Então, eu considero essa experiência muito importante para esse que está começando. Tá? Mas, dentro da nossa cultura, dentro da questão do estigma, a pessoa idosa, ela é vista de uma outra forma. Num futuro, a gente espera uma transformação dessa questão. Você se volta para aquilo que o novo está fazendo, o novo em termos de idade. Mas existe aqui atrás todo um processo de transformação que você tem a capacidade de refletir e levar para o outro aquilo que não está dando certo e onde estão os pontos. Você pode contribuir. Esse que está na prática, ele traz também um outro mundo. É aqui que tem que ter a essência, é essa troca daquilo que está vivendo, aquilo que vivenciou, aquilo que você pode contribuir aqui, e esse que traz para você, de uma outra geração, também estar atualizado, porque novos problemas surgem, óbvio, assim como novas facilidades, assim como a tecnologia, né? Mas essa junção, é isso que tem que ser visto, não o desprezo, não a discriminação e uma generalização também. Quando você fala de uma pessoa idosa, as pessoas, elas chegam numa idade, vamos pensar em termos de aposentadoria. A pessoa tem o direito de sonhar, de aposentar e fazer outra coisa. Sabe, agora eu quero só viajar, eu quero só passear, é o direito, ele trabalhou, ele tem esse direito. Outras pessoas querem continuar. Então, você é mal visto, inclusive para pessoas da mesma área, de você querer continuar. As pessoas também precisam entender culturalmente a diversidade do querer. Sabe, eu tenho que ter essa liberdade, eu quero estar entre jovens, eu me sinto feliz estando entre jovens. Eu poderia gostar muito mais de estar fazendo uma outra coisa, não me vem isso. Talvez amanhã eu dê uma entrevista para vocês que eu só vou estar em clínica, porque como eu sou psicopedagoga clínica, eu também já atuei muito, por 10 anos, em clínica e dando aula. Tá? Hoje eu faço atendimentos esporádicos, né? Então eu não me dedico todo. Pode ser que amanhã eu diga para vocês, agora eu só vou para a clínica. Hoje, para mim, ainda a essência do meu crescimento é estar aqui na faculdade. E para tal eu preciso desenvolver o meu doutorado. E a senhora falou em relação à discriminação que a senhora sentiu nessa universidade que a senhora estava estudando. Foi por parte dos alunos, dos professores, de algum nicho específico? Eu senti por parte do professor, tá? Especificamente, senti, e de alguns colegas. Tá? Sabe quando você se sente discriminada, rejeitada, tá?
você não sabe o que acontece, você não tem noção em termos de aquilo que acontece na educação. Isso é diferente, porque como eu também sou psicopedagoga clínica, eu falei para vocês, eu não estou hoje direto na clínica, mas eu atendo todos os filhos de professores aqui da faculdade, por exemplo, filhos de funcionários. Tá? Quando você vem para a sala numa aula de multiculturalismo, você sabe de cada aluno as suas dificuldades que ele acabou passando no ensino médio. Tá? A minha aula, ela leva eu estar presente em tudo que acontece. Então, a forma como eu era vista era assim, você está dentro de uma caixinha, tá? E você não entende nada. Então, as colocações, os trabalhos, a forma que eram corrigidas, era realmente tentando demonstrar isso. Eu não busquei tirar essa imagem. Eu continuei agindo de uma mesma forma. E existem determinados momentos que quando você não pode mudar o ambiente, eu resolvi sair. Talvez outras pessoas deveriam ter ficado. Eu resolvi. Eu pensei, eu não mereço isso. Tá? Eu não tenho por que provar nada. Tá? Então buscarei outro espaço onde eu possa ser eu. Eu quero ser eu, como eu sou. Eu não consigo me perceber pela minha idade, que eu já tenho 70 anos, com relação a conteúdo. Porque nós somos obrigados, você trabalhando nessa área, a estar publicando sempre, a estar fazendo pesquisa sempre. Não dá para falar essa pessoa dentro de uma faculdade que você continua, você deixar de qualquer coisa. É impossível, não dá. Porque você trabalha com pesquisa, eu oriento pesquisa, eu tenho a minha pesquisa, eu trabalho também na pós, eu tenho trabalho junto com o mestrado, então não dá para falar. Lógico, cada um tem a sua área, cada um tem aquilo que você domina, tá? Agora, por exemplo, o que eu percebo da minha idade? Eu não tenho a facilidade que vocês têm com a tecnologia, tá? São coisas que eu tenho que correr atrás e aí eu sinto realmente que eu estou em defasagem, tá? Eu sinto isso. Agora, eu sou muito clara e honesta para os meus alunos. Me ajuda, isso eu não sei, como que você está fazendo, tá? Porque a gente também tem que perceber as nossas limitações. Eu já dei 60 horas por dia, eu não consigo hoje, tá? Eu não teria mais voz, eu não teria fôlego. Agora, é óbvio que dentro da sua idade, você tem que realmente saber se colocar naquilo que você consegue fazer. Né? Eu já cheguei a dar 60, hoje eu dou 12, 16, né? Eu tenho 40 horas na faculdade com projetos, né? Mas o número de quantidade de horas de sala de aula, eu fui diminuindo também, porque realmente você tem que se perceber, né? Você tem que ter a noção daquilo que você consegue fazer com qualidade. E qual a mensagem que a senhora deixaria para as pessoas que praticam esse tipo de preconceito, de estigmatização? Teve um que ele foi muito forte, não foi nessa universidade. Foi um que, na universidade, eu consegui fazendo uma análise, até entendi as pessoas, apesar de não concordar com o comportamento. Mas eu estava num café com professores, amigos, colegas, e eu estava falando do meu doutorado. Quando eu estava falando, uma das professoras, na roda de amigos, ela falou: doutorado na sua idade, nenhuma universidade vai aceitar. Foi ruim, por ser um amigo próximo, tá? Ninguém vai aceitar. Realmente, existem algumas universidades, porque eles podem olhar o tempo que vai investir em você e o tempo que você tem para dar para a sociedade.
Mas aqui eu estava numa roda de amigos, eu não falei aonde eu estava iniciando a minha pesquisa, eu só falei e a pessoa gritou, na sua idade, aquilo realmente me tocou, tá? Eu fiquei chocada, eu tive vontade de chorar, sabe assim, aquele momento eu tinha vontade de chorar. Criei uma mágoa muito grande com essa pessoa, criei essa mágoa. Isso é muito ruim quando a gente cria essa mágoa. Então, a mensagem é que nós temos que refletir um pouco antes de falar com o outro. De qualquer grupo que ele faz parte desse estigma, porque ele existe, né? Existe dentro da nossa cultura, mas que você tem que pensar, porque a ideia que a gente tem do ser humano é que o ser humano se ajude uns aos outros e não coloque a pessoa para baixo. Então, se o meu sonho é esse doutorado e ainda não consegui concluir por N motivos, quando a pessoa falou ninguém vai te aceitar, você não tem idade para, foi triste. Esse foi muito mais triste do que na universidade, realmente. E eu não consegui naquele momento responder, sabe? Eu fiquei calada. Eu queria responder, eu queria chorar, sabe? E isso me deixou realmente muito triste. Não foi isso que me fez desistir, mas que eu fiquei bem triste, eu fiquei. Não posso deixar de lembrar. Então, a mensagem que eu digo é que as pessoas têm que se preocupar com o outro. Dentro da nossa cultura, nós criamos o hábito de falar sem pensar. A nossa cultura a gente fala, tá? Então, a gente precisa começar mais a refletir e ter mais empatia. A empatia, ela se torna ponto fundamental para uma melhor qualidade de vida para todos, principalmente para a saúde mental, que é o tanto que a gente discute hoje.